Boa noite. Queria compartilhar com vocês mais um texto a respeito de maldição hereditária. Isso aqui eu aprendi na minha época que eu frequentava algumas instituições sobre o negócio de quebrar a maldição dos pais, dos avós. Dentro do sistema neopentecostal é muito comum ouvir sobre maldição hereditária. As pessoas ficam ali penando, tendo que participar. Tudo isso, né, depois que a gente conhece o Evangelho simples, a gente vê que isso tudo é uma maneira de se vender a fé. Eu cheguei a participar de um congresso com algumas pessoas que vieram de outro estado. E naquele congresso, hoje eu analisando a Bíblia, aconteceram coisas ali que era até engraçado. Eu entrei numa sala com um tal apóstolo e um outro rapaz. Aí eles começaram a me perguntar coisas do passado, e dos meus pais, meus avós. E aí eles começaram a orar. Aí um olhava pro outro e dizia assim: tu visse alguma coisa? Aí o que estava sentado dizia assim: eu vi uma faca espetada na cintura dele. Aí ele orava e com um gesto com a mão ele arrancava aquela faca. Aí orava de novo, daqui a pouco ele ia: agora tem uma corrente no pescoço dele, eu tô vendo. E eu na época, né, sem conhecer Bíblia, sem conhecer nada, saí de lá liberto. Eu tô falando isso com vontade de rir porque a gente é tão manipulado dentro do sistema que só tem que rir, não tem outra coisa para fazer. Mas amém que pelo menos a gente vai crescendo e vai aprendendo, né, as escrituras. Aquele que tem vontade de aprender, a gente vai vendo quanta coisa errada é passado pra gente. Então aqueles textos, aquelas coisas ali começaram a fazer eu refletir. Daí, esses dias atrás, teve um irmão, o Betão, que me sugeriu fazer sobre maldição hereditária. Daí eu disse: vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Então aqui em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, pela carne? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres em vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que estão na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, esse primeiro texto que eu queria usar com você é só mostrando que tudo práticas da lei. Eles não cansam de buscar coisas da lei para justificar aquilo que eles fazem hoje. Nesse congresso a gente teve que pagar, é lógico, né? Tudo que eu participei, congressos, seja lá o que for,
Tudo tem que pagar, segundo eles tudo tem custo, não sei o que, não sei o que. Quando eles não ganham financeiramente, eles ganham status, poder, prestígio. Mais pessoas que não conhecem a palavra começam a admirar eles como mestres. E aqui o texto, o apóstolo Paulo começa a falar com os Gálatas que eles começaram pelo Espírito e no final eles estavam acabando pela carne. Por quê? Porque eles estavam voltando para as práticas da lei. Depois a gente vai ver textos onde fala que o que era da lei, era da lei. O que é da graça é da graça. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como Cristo quebrou isso. Como hoje para nós cristãos, que creem em Cristo, que tiveram a vida resgatada por Ele, não existe mais maldição hereditária sobre nós. Isso é tudo charlatões da fé. Infelizmente, essa é a palavra que eu posso usar, porque nada disso é verdade. Romanos, capítulo 8, diz assim, ó: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Paulo está reafirmando para os romanos. Ou tu crê realmente em Cristo e vive em Espírito, ou tu vai viver pela carne, como ele falou lá em Gálatas, viver pela lei, se tornar maldição junto com a lei e tomar tudo aquilo que pertencia para a lei para a tua vida. Aí tu vai ficar ali penando, achando que tu tem maldição daquilo ali. Então, textos como 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. 1 Coríntios 15, versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. 1 Pedro 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E o texto que é o nosso texto mais
simples a respeito disso e prático é 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, quando Cristo veio, a gente bate muito nessa tecla e isso tem que ser batido sempre, porque as pessoas precisam acreditar que quando aceitou a Cristo, depois tem todo o seu caminho, o batismo nas águas, né, perdão dos seus pecados e tudo mais que a gente compreende pela Escritura. Mas quando eu aceitei a Cristo e entendi Ele, esse negócio de maldição não existe mais. Ou eu creio, ou eu não creio. Não tem dois caminhos. É um só. É aquilo que a gente está cansado de bater, mas sempre vamos ter que bater porque é necessário. Hoje eu estava vendo um vídeo a respeito de alguns falando sobre desigrejado, igrejado, desigrejado. A gente vê como isso às vezes, muitas vezes se torna até cansativo, mas é necessário porque a religião, a instituição, ela cegou muito as pessoas com o passar dos anos. E hoje, para se acreditar que realmente eu sou de Cristo, creio em Cristo e Ele me libertou de tudo quanto é maldição, não é fácil, porque a religião ela usa do medo e da culpa para poder atrair pessoas, para poder usurpar pessoas, para poder fazer tudo que a gente já está acostumado a saber. E a nossa pregação hoje, não só minha, como de muitos irmãos, é realmente para tirar o povo dessa alienação, é fazer o que Moisés fez com aquele povo do Egito, resgatou aquele povo. É como Jesus, quando veio, precisou resgatar as pessoas da maldição da lei. Quando ele diz lá em João 10 que ele era o bom pastor, que queria tirar as ovelhas do curral, os apóstolos, o que eles passaram. Eu que consegui sair através de muitos irmãos que me ajudaram, vendo vídeos, estudos, e tantos outros que estão saindo. E esse é mais um texto que é complicado, porque tem muitas pessoas que acreditam nessa maldição hereditária. Qualquer coisa que acontece na vida, é porque lá na família de tal era assim. E não existe isso. Porque se eu creio em Cristo, sou nova criatura, está escrito aqui, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O que era velho passou, o que tinha de maldição de pai, de mãe, quando eu aceitei a Cristo, foi tudo pregado na cruz. Nós temos a lei da semeadura, isso tem. Se eu fizer alguma coisa de errado, é lógico que se eu plantar coisa errada, eu vou colher coisa errada. Mas é por causa das minhas atitudes. Eu é que defino a minha vida se eu quero colher coisas boas ou ruins. Mas isso aí entra em outro patamar, não tem nada a ver com maldição hereditária. Isso é uma coisa minha mesmo. Eu fiz errado, tenho que entender que mesmo sendo cristão eu posso colher coisa errada. Então, isso entra em outro nível. Mas muitos ficam com aquele negócio na mente de que isso aconteceu comigo porque a minha mãe, o meu pai, o meu avô. Não. Se tu aceitou a Cristo e creu nele de todo o teu coração, isso tudo já passou. Tá aqui os textos para confirmar. Se quiser pegar sua Bíblia em casa, veja os textos, leia, pegue, se tiver tempo, leia todos os capítulos e veja como, se eu creio em Cristo, Ele pagou por mim. Ele tirou toda a condenação que havia em cima de mim. Ele se fez maldição por nós. Então, foi consumado. Eu não tenho mais que ter medo dessas coisas. Amém, irmãos? Então fica aqui mais esse vídeo a respeito de maldição hereditária. E o Senhor nos abençoe. Obrigado por prestar atenção em mais esse vídeo. Queria que vocês me ajudassem a divulgar e a julgar, para que a gente
tente nessa nossa caminhada andar o mais perto do simples o possível, né? Espero semana que vem, se Deus quiser, fazer mais um. E agradeço a cada um de coração. Obrigado.